Bom, a gente está distribuindo aí também um papel pedindo a vocês para preencherem uma avaliação, né? Para a gente é importante. Bom, vocês já devem ter notado que nos nossos ciclos, do ano passado para cá, a gente está trazendo a nova geração, né? Quer dizer, são pessoas competentíssimas, jovens. Eu acho que para entender o novo mundo a gente tem que recorrer a eles, não é? E entre os franceses e brasileiros, o nosso queridíssimo Francisco Bosco é um deles, não é? Quer dizer, é uma figura brilhante no pensamento, e ele utiliza a coluna dele no jornal, que sai às quartas-feiras no Globo, não é? Não uma coluna de crônicas, mas uma coluna de pequenos ensaios. Isso aí é muito importante, porque é claro que não é no estilo, nem na forma, mas me lembra muito um grande pensador francês, que é o Alain, de que eu gosto demais, que escrevia esses pequenos ensaios para jornal. Alain, que foi comparado por André Maurois como o nosso Montaigne, né? Se utilizava desse expediente. E eu quero fazer essa observação porque é um ganho enorme para o pensamento e para a imprensa ter uma coluna como a do Francisco Bosco no jornal, que é a coluna de pensamento. Aliás, quer dizer, se vocês quiserem ler as antigas, aqueles que me acompanharam, algumas delas foram publicadas num livro que acabou de ser editado, que se chama Alta Ajuda, da editora Fox. Bom, isso tudo para dizer que a gente tem um enorme prazer em receber o Francisco mais uma vez nos nossos ciclos e passar a ele a palavra. Muito obrigado, Francisco. Boa noite a todos. A apresentação do Adalto me deixou em maus lençóis. Vou ter que corresponder. É também uma alegria e uma honra para mim fazer parte do ciclo do Adalto, estar aqui de novo. Eu estreiei no ano passado e eu me sinto um pouco como aqueles jogadores de futebol que dizem que até outro dia atrás eu estava na arquibancada torcendo para esses jogadores, agora estou aqui jogando com eles. Eu também, assim, desde a minha adolescência, eu leio as publicações dos ciclos do Adalto e passei a integrá-lo. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Será que eu consigo subir um pouquinho? Assim? Aí já está ótimo. Está ótimo. O meu tema aqui hoje são as novas ideias e as novas práticas que vêm problematizando e redefinindo a ideia de autoria. Uma parte vizinha, um problema vizinho a esse, seria o problema mais ostensivamente visível no mundo contemporâneo, que é o problema da redefinição dos direitos de autor, sobre o qual eu não vou falar. Na verdade, o meu problema é sobre as ideias de autoria, e essa discussão sobre a crise da noção de autoria, ela é, ao mesmo tempo, necessária para uma fundamentação da discussão dos direitos de autor, porque para que se possa redefinir os direitos de autor, é preciso primeiro que você saiba o que é um autor. Mas a discussão sobre as ideias de autoria, ela deve ser desenvolvida por si só, por suas implicações para o campo da arte, da cultura e da política, que é o que eu pretendo desenvolver aqui hoje. Eu vou apresentar assim, o plano geral da minha conferência. Eu sempre gosto de fazer isso por uma questão metodológica, de clareza expositiva, mas também por uma questão psicológica, que é para vocês saberem quando é que já está acabando, que é
uma das coisas mais importantes numa conferência é a gente saber se já está acabando. Então, eu vou começar apresentando um panorama geral do meu problema, mostrando como é que ele se manifesta não só no campo da arte, mas em outros campos da nossa vida contemporânea. Depois eu vou analisar mais detidamente uma vertente da arte contemporânea, onde esse problema, né, a instauração de uma crise da noção de autoria se coloca. Vou analisar isso. Depois vou analisar uma outra vertente, dessa vez do campo literário contemporâneo, onde a mesma questão se coloca. E, finalmente, já me encaminhando para o final, eu vou fazer mais diretamente uma articulação que estará presente desde o início da minha fala, que é a articulação entre certa ideia de democracia e essas novas ideias de autoria e as suas práticas correlatas. Essa minha conferência poderia perfeitamente se chamar Democracia e Autoria, porque essa crise da ideia de autoria está diretamente relacionada a uma certa ideia de democracia que eu vou primeiramente apresentar aqui e depois criticar. Então, vou começar aqui propriamente. O Umberto Eco, num discurso pronunciado no ano 2000, numa cidade chamada Mantua, na Itália, falava da então novidade dos programas de escrita colaborativa na internet. E ele dizia, né, há hoje programas que permitem que navegadores digitais do mundo inteiro possam bolar uma história conjunta, uma narrativa interativa. E ele se pergunta, por que não, então, reescrever também grandes obras canônicas do passado, alterando-lhes a narrativa? Ele lembra que na própria história da literatura há diversas práticas que desestabilizaram uma noção de autoria como um autor central, construtor de uma obra fechada, cuja forma atravessa as gerações, né? Ele cita, por exemplo, os jogos de cadavre exquis do surrealismo, que eram práticas de escrita automática coletiva, o trabalho do coletivo Oulipo, que fazia diversas peças de escrita através de análises, como se fossem análises combinatórias, através de restrições, e a própria estrutura, a própria forma do jazz, da música do jazz, em que você tem uma espécie de célula melódica básica que é submetida a variações harmônicas imprevistas e infinitas, né? No entanto, o Eco volta a se perguntar, mas se há todas essas possibilidades de criação de obras abertas, de narrativas colaborativas, o que faz com que a gente continue lendo livros, objetos fechados de forma acabada e que atravessam gerações e gerações, às vezes séculos e até milênios? O que há de irredutível na experiência dessas obras de forma acabada? Ele responde dizendo que essas obras, elas trazem uma espécie de pedagogia do destino. Elas ensinam a lição de que as coisas acontecem à revelia da vontade do leitor, né? Aquilo que está numa obra, nela estará para todo o sempre, e nada poderá modificá-lo. É uma espécie de, no limite, de educação para o destino e para a morte. Um triste argumento, na minha opinião. Triste ou não, eu vou defender mais adiante que a razão mais importante porque se deve defender
obras fechadas, no sentido de estrutura e forma acabadas, obras, entre aspas, tradicionais, é precisamente o contrário, é que elas trazem uma lição do que pode ser de outro modo, né? São obras que apresentam à humanidade a sua dimensão ainda por vir, um campo de possíveis ainda não experimentados. Isso eu vou tratar melhor mais adiante. Mas o ponto que eu quero tocar mesmo ainda nessa apresentação, falando sobre Umberto Eco, é que em outro momento do mesmo texto ele toca no que seria o ponto central da minha questão aqui. Ele fala: os praticantes dessa arte interativa, colaborativa, dizem que eles o fazem para escapar de duas grandes formas de repressão. A primeira seria a obediência do leitor a um autor central e a autoridade que decorre dessa autoria. E a outra forma de repressão seria acabar com a divisão social entre autor de um lado e público de outro, produtor e consumidor, né? Atividade e passividade. Humberto Eco arremata: isso me parece uma bobagem. A mim também parece, e não creio que seja difícil demonstrá-lo, e eu vou fazer isso também daqui a pouco. Mas mais importante ainda é identificar qual é a mentalidade subjacente a essa prática de arte interativa, colaborativa, e a uma série de outras práticas no mundo contemporâneo que atacam a noção moderna de autoria e pretendem nivelar a figura do autor e a figura do público, repudiando tudo aquilo que parece como gesto hierarquizante. A mentalidade subjacente a essas práticas é a mentalidade de uma certa ideia de democracia. Justamente uma ideia de democracia para a qual toda produção subjetiva, qualitativa de exceção é suspeita de autoritarismo. Faz-se uma espécie de vínculo direto entre autoria e autoridade, autoria e autoritarismo. Eu vou tentar mostrar aqui que, diferentemente do que o radical comum convida a supor, a relação entre autoria e autoritarismo não é de continuidade, é de descontinuidade e até de oposição. Essas ideias e práticas para as quais a autoria, a hierarquia são objeto de repúdio, elas vão desde, como eu venho falando, a arte interativa, até, por exemplo, reality shows, né? O que é um reality show, senão como que a radicalização do princípio do Andy Warhol dos 15 minutos de fama, né? Num reality show, qualquer vida privada pode se tornar igualmente de interesse público. A própria inflação generalizada da intimidade na vida contemporânea, presente, por exemplo, em redes sociais, é também um aspecto dessa mentalidade subjacente de que eu estou tratando, porque a intimidade é uma moeda de troca comum. Todo mundo tem intimidade. Outros sintomas, a web 2.0, o mundo digital tal como a gente conhece hoje, é todo construído a partir dessa ideia democrática que repudia a noção moderna de autoria. Então, por exemplo, a Wikipédia, as ferramentas Wiki, que são ferramentas de colaboração, a ferramenta do cut and paste, né, que permite que um leitor se aproprie de uma forma já existente e faça uma produção artística com ela. A mesma coisa, edições de vídeo amadoras, mashups. Um mashup na música é a capacidade tecnológica que existe hoje de você isolar um canal de áudio
e juntar com outro canal de áudio isolado de uma outra música. Então você pode, hoje em dia, criar uma música sem produzir conteúdo novo, apenas combinando formas pré-existentes, né? Eu não estou até aqui valorando ou não essas técnicas. São técnicas que existem e que algumas delas, a maioria das que eu elenquei aqui, fazem parte desse ideário democrático que repudia a noção de autoria, vinculando essa noção àquela de autoritarismo. Vamos compreender isso, vamos nos aproximar mais dessa relação entre democracia e autoria. Uma das vertentes da arte contemporânea é aquela chamada de estética relacional. O seu principal teórico é um francês chamado Nicolas Bourriot. A estética relacional se diferencia da arte moderna ou tradicional. Esses termos vão ir ficando mais claros à medida da minha exposição. A estética relacional se diferencia da arte tradicional por dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a estética relacional não produz um objeto, um quadro de Picasso, uma escultura de Rodin, um livro de Proust, mas sim uma situação, uma forma de socialidade. Vou dar um exemplo adiante. O outro ponto é que, diferentemente também da arte tradicional ou moderna, a estética relacional lida com obras abertas, não obras fechadas. São obras cuja estrutura e cujo sentido só se formam por meio da colaboração do outro, do público. Vou dar um exemplo de obra de estética relacional. Existe um coletivo atuante no Rio de Janeiro nesse momento, que é o Opa Vivará. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. O Opa Vivará faz, o que seriam situações de estética relacional. Eles cozinham na Praça Tiradentes, e as pessoas podem participar do processo de feitura da comida e comer a comida, e tem um encontro entre artistas e pessoas. Isso é o que seria uma situação de estética relacional. A estética relacional se considera justamente uma arte mais democrática do que a arte moderna. Por quê? Ela critica o que seria a relação entre autor e público na arte moderna. Estou chamando aqui de arte moderna todo tipo de arte que apresenta uma forma fechada, uma estrutura acabada ao leitor, ao público. Segundo a estética relacional, essa arte moderna ou tradicional, ela seria autoritária, ela negaria o diálogo, ela condenaria o outro, o público, a um lugar passivo e, finalmente, ela constituiria um espaço simbólico autônomo e privado. A estética relacional, por sua vez, ela interferiria precisamente nessa relação entre autor e público, nivelando ambos do ponto de vista empírico e sociológico, Na medida em que a obra só existe com a participação direta do outro, o que seria a distinção tradicional entre produtor, consumidor, autor e público seria abolida por esse gesto, e com que se teria uma arte verdadeiramente democrática. Da perspectiva teórica, eu acho muita bobagem junta para uma construção teórica só. Em primeiro lugar, a expressão espaço simbólico autônomo e privado
com o que se pretende designar a obra de arte moderna, tradicional, é uma contradição em termos. O simbólico é precisamente o registro da experiência humana coletivo, transpessoal, por excelência. É o campo da linguagem. A linguagem é aquilo que nos antecede, nos atravessa e nos sucederá. Não há campo simbólico sem que haja um acordo coletivo sobre os códigos. O campo simbólico é aquilo que sempre e necessariamente engaja a dimensão ativa de um coletivo. O Lacan tem uma frase espirituosa e precisa sobre isso, que é: a comunicação é o sucesso do mal-entendido. Justamente, né? Eu estou fazendo aqui uma espécie de comunicação e cada um de vocês que está me ouvindo, se estiver me ouvindo com sucesso, estará deformando o que eu estou dizendo, estará produzindo um mal-entendido que eu espero que seja produtivo, né? Não há comunicação, portanto, não há efetivação dentro do espaço simbólico que não requeira necessariamente a participação ativa do outro, né? Do mesmo modo, continuando a crítica a esses pressupostos artísticos equivocados da estética relacional, não se pode jamais dizer que uma obra de arte negue o diálogo. Uma obra de arte é alguma coisa que só acontece propriamente na dimensão do sentido, já que uma obra de arte não tem o mesmo estatuto utilitário que uma colher de pau, por exemplo, né? Uma obra de arte só acontece propriamente quando ela tem o seu sentido atualizado pelo outro. Ora, o outro é sempre uma instância singular que vai atualizar o sentido de uma obra a partir da sua história pessoal, do seu repertório, da sua vivência, etc., etc. O diálogo, a presença ativa do outro é constitutiva de qualquer obra de arte. Finalmente, chega a ser um absurdo acusar uma obra de arte de autoritarismo. No momento mesmo em que o espírito se encarna numa matéria, num objeto, esse objeto ele se distancia, ele se desliga da sua origem. A gente sabe hoje o quanto que muitas culturas antigas responderam com grande desconfiança à invenção da escrita. Derrida explorou esse tema muito bem. Por quê? Porque, diferentemente do que se passa na presença do falante, que pode resguardar os sentidos da sua fala, colocando-se em posição de autoridade, no momento em que um texto é escrito, ele se desliga dessa presença que guarda os sentidos e tem os seus sentidos liberados para quem os leia, né? Existe um potencial libertário, emancipatório, subversivo, constitutivo de todo tipo de objeto onde o espírito é encarnado. Não é à toa, né, que todos os sistemas de poder autoritários veem com grande desconfiança a escrita. A Bíblia, por exemplo, só pôde ser traduzida na Reforma de Lutero, né, quando ela foi traduzida para línguas vulgares, deixando de ter a mediação necessária do sacerdote, né? Enfim, uma obra de arte jamais pode ser autoritária. As instituições que podem controlar a obra de arte podem ser autoritárias, sim. O Estado soviético, na época do realismo socialista, ou, para usar um exemplo mais banal, um orientador de doutorado durante um exame de qualificação. Eu espero ter demonstrado que a estética relacional, ela, portanto, não é mais democrática do que a obra de arte moderna ou tradicional. Esse, no entanto, não é o seu problema maior, eu diria. Eu diria que o seu problema maior é aquela aposta em que é melhor ser igual aos outros do que diferente de si mesmo. Vou deixar essa frase ressoar um pouco. É melhor ser igual aos outros do que ser diferente de si mesmo.
A aposta da estética relacional é uma aposta de horizontalização entre o autor e o outro no nível sociológico e empírico. Mas assim fazendo, né, tornando autor e público um igual ao outro, ela perde o que seria o verdadeiro sentido de alteridade dentro da experiência da obra de arte. Né? Para que se entenda melhor essa frase, é preciso tentar compreender melhor o que é a alteridade na experiência da obra de arte. Os eventuais leitores de Proust, que estão aqui nesse auditório, seguramente se lembrarão das magníficas páginas sobre a música, sobre a natureza da música e do músico, que estão no primeiro volume da Recherche, na segunda parte, Um Amor de Swann. Essas páginas giram em torno de uma pequena frase de uma sonata do célebre compositor fictício da Recherche, que é o Vinteuil. Por conta de ter ouvido essa frase, Swann, o personagem principal aí, desse volume da Recherche, se apaixona por aquela que seria a mulher com quem ele se casaria, Odette. Todo o amor de Swann, todos os acontecimentos ulteriores da vida deles estão decisivamente determinados pela escuta dessa frase de uma sonata. Eu vou ler um pequeno trecho. Swann está numa recepção e ele, a certa altura, ouve essa frase da sonata. E o narrador diz assim: ela, a pequena frase da sonata, pertencia a uma ordem de criaturas sobrenaturais e que nunca vimos, mas que, apesar disso, reconhecemos deslumbrados quando algum explorador do invisível consegue captar uma, trazê-la do mundo divino a que teve acesso para brilhar por poucos momentos sobre o nosso. Ela pertencia a uma ordem de criaturas sobrenaturais e que nunca vimos, mas que, apesar disso, reconhecemos deslumbrados quando algum explorador do invisível consegue captar uma, trazê-la do mundo divino a que teve acesso para brilhar por poucos momentos sobre o nosso. Por que Proust chama essa frase melódica da sonata de criatura sobrenatural? Pelo fato de que essa frase, ela traz à consciência humana uma dimensão da subjetividade de quem está ouvindo, ou de uma certa época, de uma certa sociedade, que permanecia irrevelada. O que está em jogo aqui é a caracterização da obra de arte como uma criatura sobrenatural, no sentido de alguma coisa que é trazida à experiência humana como um seu possível, ainda não experimentado, ainda desconhecido. Se existe, portanto, uma ética do artista, é a ética que o caracteriza, por sua vez, como um explorador do invisível. Isso é muito próximo do que o Badiou, filósofo francês, no seu livro Ética, define como uma ética de uma verdade, que seria viver em regime de fidelidade à ruptura, à descontinuidade, ao desconhecido, ao que ainda não está aí. Ora, é por meio da emergência na consciência, no mundo, disso que ainda não está aí, que o outro que está diante de uma obra de arte pode se tornar diferente de si mesmo. E é só no momento em que o outro se torna diferente de si mesmo, por essa abertura
propiciada pela experiência da obra de arte, que se pode falar verdadeiramente em alteridade, em sentido subjetivo, não sociológico e empírico. A experiência da alteridade é, portanto, um efeito da obra de arte engajada na captura das criaturas sobrenaturais por um artista, por sua vez, fielmente comprometido em ser um explorador do invisível, né, de acordo com os termos de Proust. Justamente a estética relacional, pretendendo que cada um, né, se torne igual aos outros, ela perde a dimensão de que os outros se tornem diferentes de si próprios. Paradoxalmente, uma arte que mais defende, né, o reconhecimento do outro é precisamente aquela que perde a dimensão da alteridade. Como essa conversa está muito abstrata, eu vou tentar torná-la mais concreta com um exemplo. Tem uma artista que de resto eu gosto muito, brasileira contemporânea, chamada Rivane Neuenschwander. Ela tem um trabalho de que eu vou me servir aqui para falar mal, mas é uma injustiça, porque ela é uma excelente artista. Mas a realidade tem que servir a teoria. Então, a Rivane tem uma obra chamada Eu Desejo o Seu Desejo. Ironicamente, esse título alude a formulações lacanianas e hegelianas, né? E, contudo, o resultado não poderia se afastar mais da matriz, pelo menos a lacaniana. Essa obra, que é uma obra de estética relacional, no meu entender, poderia perfeitamente ser assim chamada, ela se apresenta do seguinte modo. O público entra numa sala em que há 3 paredes cobertas de fitinhas do Senhor do Bonfim, fitinhas coloridas do Senhor do Bonfim. As paredes estão inteiras cobertas dessas fitinhas. Essas fitinhas, elas ficam enfiadas em pequenos buraquinhos. E em cada fitinha há uma inscrição, como há nas fitas do Senhor do Bonfim, né? E nessa inscrição aparece um desejo, a formulação de um desejo. Eu queria ter uma casa própria. Eu queria que meus pais soubessem que eu sou gay. Por aí em diante. Ao espectador, ao público, espectador não, né? Portanto, ao público, cabe retirar uma fitinha de um buraco, aquela fitinha que contiver uma inscrição com cujo desejo ele se identificará, e colocar um papelzinho dentro escrito com o seu próprio desejo. A situação, a obra, que é uma situação, ela só acontece na medida em que se dá essa troca de desejos entre os outros, que, portanto, são tornados iguais entre si, na medida em que cada um deposita igualmente um desejo, que é o seu desejo, e leva para casa um outro desejo, e iguais também ao autor, que está em relação de horizontalidade com os outros. Ele apresenta mais um desejo entre outros desejos. O que acontece nessa obra? Justamente o que acontece é uma mera troca do já sabido, né? Cada pessoa apresenta uma formulação que tenderá a ser uma formulação da ordem da opinião sobre um desejo. Frases feitas, como eu queria que meus pais soubessem que eu sou gay, eu queria ter uma casa própria. Nenhuma dessas formulações enuncia o que a gente pode chamar de uma verdade, no sentido próximo ao do Badiou, sobre o desejo. Uma verdade sobre o desejo seria uma formulação insuspeitada sobre a natureza do desejo. Seria uma formulação que fizesse com que cada um, diante daquela obra, pudesse desconhecer o seu próprio desejo, desconhecer o mundo, e assim ultrapassar o seu próprio conhecimento, desconhecer-se, reconhecer-se, ultrapassar-se, né? Essa obra ela fica no campo do já sabido, da opinião, a opinião que é a matéria da comunicação,
A gente sabe hoje o quanto se quer fundamentar a ideia, que é o que eu estou mostrando aqui, tentando mostrar, a ideia de democracia, fundá-la e fundamentá-la por meio da ideia de comunicação, né? O que acontece, portanto, né? Não há, como eu venho falando, não há alteridade. Diante dessa obra, há diversos eus e nenhum outro, ou diversos outros sem alteridade, o que dá no mesmo. Contra essa ideia de alteridade, como reconhecimento do outro como igual, é preciso afirmar uma ideia de alteridade como desconhecimento do outro em relação a si mesmo. É isso que eu estou defendendo como sendo a experiência que deve ser propiciada por uma obra de arte e em que não há nada de autoritarismo. Muito pelo contrário, o que há aí é a chance que cada um tem de se tornar melhor e diferente do que si próprio, né? No lugar dessa democracia baseada num critério sociológico, empírico, o outro tornado igual ao autor, né? Eu gostaria de defender a ideia de uma democracia essencial da obra de arte. O que seria a ideia de uma democracia essencial da obra de arte? Essa verdade até então irrevelada, informulada da obra de arte, na medida em que ela é trazida ao mundo, ela é universalmente acessível a todos, evidentemente abstraindo de critérios sociológicos do tipo nem todo mundo tem repertório para determinadas verdades, mas aí trata-se de oferecer acesso universal à construção de repertório. Toda grande obra de arte, para concluir essa parte do argumento, é feita contra o outro e para ninguém. Toda grande obra de arte é feita contra o outro no sentido do grande outro lacaniano. Lacan tem esse conceito de grande outro, que é o grande outro é o conjunto, é a massa de representações sob a qual estamos todos imersos, né? É a linguagem cotidiana do senso comum, da doxa, da opinião, do já sabido, que nos atravessa e que sabe por nós, mesmo que nós não saibamos dele. Isso é o grande outro. Toda grande obra escreve contra essa massa de representações conhecidas, procurando destacar-se dela ou revelar o seu fundo recalcado ou simplesmente ignorado. E fazendo assim, ela se dirige a ninguém. Ninguém é todos numa dimensão não sociológica. Essa última frase eu não vou explicar, vou deixar ela também ressoando. Em parte por incapacidade, em parte por amor a essas frases retumbantes. Portanto, a estética relacional é uma vertente forte da arte contemporânea que critica a noção moderna de autoria, tendo como suporte ideológico essa noção de democracia que repudia qualquer estado subjetivo de exceção, vinculando diretamente autoria e autoritarismo. Um outro movimento, não chega a ter um caráter organizado, mas uma outra vertente, dessa vez especificamente da literatura contemporânea, é aquela chamada de escrita recreativa. Escrita recreativa é a expressão com que eu pretendo traduzir a expressão original, que é uncreative writing. Uncreative writing, né? Vocês vão entender por que eu traduzi esse prefixo un como re. Vai ficar mais claro daqui para frente. Há um poeta e ensaísta norte-americano chamado Kenneth Goldsmith, que é também fundador do site UbuWeb, que é um site extraordinário com vasto material das vanguardas do século XX. Esse Kenneth Goldsmith escreveu um livro importante chamado justamente Uncreative Writing. Nele, ele diz o seguinte: desde a aurora da mídia, nós nunca fomos capazes de consumir toda a quantidade de texto que foi produzida no mundo.
Mas, recentemente, com as novas ferramentas do mundo digital, houve uma mudança qualitativa na natureza dessa massa textual. Essa massa textual, ela se tornou mais maleável, flexível, por conta de ferramentas como a ferramenta do cut and paste, que permite que se copie uma massa enorme de texto. Eu posso copiar a Bíblia inteira, se ela estiver disponível num site, e cole essa massa em outro contexto. Essa operação não é específica à literatura. Ela se tornou, como eu falei aqui no começo, se tornou possível também em outras artes. Justamente o que caracteriza um mashup, um sample, né? A possibilidade de você se apropriar integral ou parcialmente de uma forma já pré-existente e combiná-la com outras formas, né? Ao conjunto de práticas no campo da arte que agem a partir dessas ferramentas, cut and paste, sample, mashups, etc. e tal, costuma-se chamar hoje de formas artísticas de pós-produção, né? O que são essas formas artísticas de pós-produção? Diferentemente, digamos, de um artista tradicional, né, anterior ao mundo digital, na verdade isso não é tão simples, mas diferentemente do artista que lida com uma matéria-prima, os artistas da pós-produção lidam com formas pré-existentes. Essa é a diferença. No campo específico da literatura, a pós-produção é chamada de escrita recriativa, né? São esses processos de apropriação de textos já existentes e deslocamento de contexto. O Kenneth Goldsmith costuma dizer que, ele tem essa frase, né? Context is the new content. O contexto é o novo conteúdo. Evidentemente, o gesto de se deslocar um texto ou uma forma para um outro contexto ressignifica o conteúdo original e forma um conteúdo novo, né? Quem é mais ou menos familiarizado com a arte do século XX sabe que nós estamos em território já palmilhado, né? Desde Duchamp, passando por Picasso, Eliot, Pound, Walter Benjamin, até chegar a um gesto talvez mais radical em Andy Warhol. Tudo isso, todos esses processos de apropriação, transcrição, citação, recontextualização foram explorados na arte moderna. Para refrescar rapidamente a memória, Marcel Duchamp, em 1917, com o seu famoso mictório, o simples fato de ele ter pego um objeto utilitário e ter transportado esse objeto tal e qual para a esfera simbólica do campo artístico foi um acontecimento que questionou de tal maneira a natureza desse campo artístico que esse gesto até hoje ressoa na arte contemporânea, né? O poema talvez mais importante de língua inglesa do século XX, que é The Wasteland, do Eliot, é em grande parte feito de citações, colagens, fragmentos egressos dos mais diferentes discursos, desde o tarô até a história das religiões. Mesma coisa, Pound, a atmosfera simbolista à parte, os cantos são construídos também por essa operação de colagem, arranjo, orquestração, composição. Picasso, na fase cubista, utilizou formas já existentes, pedaços de jornal, pedaços de objetos, e compunha com material criado, etc. e tal. Walter Benjamin tem esse famoso e controverso projeto que postumamente virou livro, chamado Passagens, onde ele compendia uma quantidade enorme de citações de Paris do século XIX. E o resultado final do livro é
não tem propriamente, quer dizer, até tem, mas é majoritariamente feito dessas colagens e citações, portanto, de maneira diferente do que seria de se esperar de uma obra crítica ou teórica tradicional, em que as citações servem, né, como base para uma interpretação original, digamos assim, né? Esses são os precursores do que seria a pós-produção e a escrita criativa hoje. O Kenneth Goldsmith e também a Marjorie Perloff, que é uma grande crítica literária americana e que é muito alinhada com o Kenneth Goldsmith nessa questão da escrita recreativa. Os dois dizem fazem uma observação que é sem dúvida pertinente, né? Que a Marjorie Perloff diz que qualquer alteração, qualquer transposição de um conteúdo para um novo contexto necessariamente ressignificará esse conteúdo. E o Goldsmith diz que não é preciso que se produza propriamente conteúdo novo para que se produza significado novo, né? As meras, entre aspas, práticas de combinação, deslocamento, recontextualização produzem significados novos, como qualquer estudante de jornalismo sabe ou deveria saber. O que o Goldsmith e a Perloff estão dizendo aí é uma argumentação que, no fundo, é dirigida contra ideias que eu chamaria de pré-modernas relativamente ao campo artístico. São ideias de originalidade, expressividade e escrita criativa. Para nós brasileiros, essa expressão escrita criativa não diz muito, mas creative writing é uma verdadeira instituição na literatura americana. São oficinas ditas de escrita criativa. Essas noções de originalidade, expressividade e escrita criativa, elas defendem uma noção da criação artística, segundo a qual a arte é, como diz a palavra originalidade, não derivada, não derivativa, né? Originalidade, em sentido rigoroso, seria isso, seria pretender que alguma coisa é original, é pretender que ela não é tributária de nada que lhe seja anterior, né? Isso é uma ideia que é pré-século, pré-moderna da arte, né? Talvez ela vá até o romantismo. É uma ideia irmã, precisamente, da ideia de expressividade como fonte da obra artística. O artista entendido como aquele ser privilegiado que tem um mundo interior privilegiado e que é externalizado para uma obra, né? Isso seria a noção de expressão. E, finalmente, escrita criativa, em que a palavra criação é definida precisamente nesses termos como a criação de algo original, a expressão de um mundo interior próprio, singular, intocado, etc, etc, etc. No entanto, é preciso lembrar que o século XX, como, aliás, a Perloff e o Goldsmith não deixam de fazer, o século XX inteiro, já desde a segunda metade do século XIX, o século XX promoveu um ataque sistemático a essas ideias de autoria, de obra de arte, de artista, entendidas como originalidade, expressividade, criação, etc, né? Se eu for aqui relembrar alguns dos seus momentos decisivos, o célebre texto do Allan Poe, chamado A Filosofia da Composição. Para quem não conhece o texto, é um texto onde o Allan Poe demonstra que todas as escolhas mobilizadas na escrita do seu célebre poema O Corvo foram escolhas que exigiram um conhecimento crítico da parte dele, né? Cada decisão de rima, de metro, de semântica, tudo aquilo foi conscientemente pensado. Esse texto foi um primeiro grande abalo a uma noção romântica de obra de arte, de autoria, que era orientada por esses termos de expressividade, originalidade, etc. e tal. Logo depois, Mallarmé, com o seu poema Sem Sujeito, onde é a linguagem que fala e não um sujeito lírico. Em seguida, Rimbaud, com as suas iluminações, que já não
já não tem qualquer ligação com referentes reais, né? É uma linguagem que se emancipa dos referentes da realidade. Um longo processo até chegar na famosa frase do Gide: com bons sentimentos se faz má literatura, e a célebre primeira estrofe do poema do Fernando Pessoa, Autopsicografia: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Né? Problematizando de maneira insuperável a relação entre eu do autor e obra, linguagem e anterioridade, etc, etc, etc. O que acontece? Todo esse movimento do século XX foi desaguar precisamente no texto de 1968 do Roland Barthes, chamado A Morte do Autor. A morte do autor, tal como proclamada por Barthes, é a morte desse autor pré-moderno. É a morte do autor entendido como eu, como sujeito biográfico, que vigorava ainda nas instituições conservadoras francesas quando Barthes escrevia. Né? Mas a morte desse autor romântico, pré-moderno, fundado na vida pessoal, na interioridade, na expressividade, na originalidade, etc. e tal, a morte desse autor segue-se imediatamente o renascimento de uma outra ideia de autor, que é a ideia moderna por excelência de autor, que é o autor como alguém, a um tempo, construtor de uma forma, de um discurso singular, mas cuja singularidade é tributária da cultura e da tradição em que ele se insere. Né? Portanto, o autor moderno é aquele que tem um talento, uma capacidade, uma construção singulares, que formam um discurso até então desconhecido por seu tempo, pela sua cultura, mas ele o faz por meio de todos os discursos, os códigos, as linguagens, as formas que estão disponíveis no seu tempo, incluindo as de toda a tradição. Né? Portanto, não existe originalidade, mas existe sim singularidade. Isso é que caracteriza o autor. O autor, a frase é do Barthes, né? O autor é alguém cujo trabalho nunca é original. Ele é um arranjador, um compositor de linguagens, de códigos e um intérprete. Um outro conceito importante nesse campo é o do Harold Bloom, o conceito de misreading. Né? O conceito de misreading, mais uma vez eu traduziria de maneira diferente o prefixo americano da língua inglesa, eu proporia a tradução de misreading como desleitura. Toda obra literária é, antes de tudo, resultante de um gesto de desleitura, ou seja, de um modo singular de leitura das obras da tradição e da contemporaneidade. Né? Portanto, a ideia moderna de autor, que foi se formando ao longo do século XX e em Barthes chega, me parece, a sua primeira formulação sistemática, é a ideia desse autor, onde, diferentemente do que diz a estética relacional, a autoria é sempre pensada em função do outro da cultura. Ou seja, não existe essa suposta divisão social entre produção e consumo, autor e público. Todo autor, todo produtor é, antes de tudo, um consumidor. Assim como todo consumidor será necessariamente um produtor. Né? A diferença das formas de pós-produção como da escrita recreativa, relativamente a essa ideia de autoria moderna, é uma diferença de método e não de fundamento. O que eu quero dizer com isso? As formas de pós-produção e a escrita recreativa, elas tornam explícito, material, concreto, aquilo que na obra de arte moderno é implícito. Assim fazendo, elas ajudam a que se compreenda a natureza da arte moderna, e a arte moderna, assim entendida,
desfaz os preconceitos contra a pós-produção, e eu sei que agora eu fui abstrato demais, eu vou explicar. Na arte moderna, Cézanne está implícito em Picasso. Não existiria Machado de Assis sem Sterne ou Demestre, né? Mas, diferentemente do que acontece nas formas de pós-produção, aquilo que serviu de base para a criação da obra está implícito, está escondido, já foi devidamente decantado, deglutido e apresentado de uma outra maneira. O que acontece na pós-produção e na escrita recreativa é que as formas pré-existentes, que foram combinadas, interpretadas, rearranjadas, elas aparecem explicitamente, concretamente, como tais na nova obra. Então, se Cézanne está implícito em Picasso, o violão do Luiz Bonfá está inteiramente presente como tal numa faixa do Marcelo D2 no disco A Procura da Batida Perfeita. O violão do Dorival Caymmi está inteiramente como tal num mashup do Lucas Santana no disco Sem Nostalgia, né? A diferença, portanto, não é de fundamento, é de método. A conclusão é que as práticas de pós-produção, e as práticas de escrita recreativa, elas, em princípio, devem ser consideradas por uma perspectiva neutra, ou seja, tanto faz, do ponto de vista artístico, final, que se produza, que se faça pós-produção ou que se faça obra de arte tradicional. O resultado qualitativo da obra de arte não depende dessa diferença de prática, dessa diferença de método. Até aqui, problema nenhum. A minha crítica à pós-produção e à escrita recreativa, ela vai no seguinte. Mais uma vez, a criação dessas obras, essa prática, ela é legitimada por uma ideia democrática de nivelamento sociológico e não pelo resultado da obra de arte como proposição de diferença, de desconhecido. Vou tentar mostrar isso aqui. Vou apresentar a vocês dois casos, digamos assim, de escrita recreativa. O próprio Kenneth Goldsmith tem uma obra chamada Day. Essa obra consiste no seguinte: ele transcreveu não, né? Ele se apropriou de uma edição inteira do jornal no New York Times, de um dia, e passou aquilo para um livro. Pegou um jornal, passou para o computador, copiou e deslocou para o formato livro. A obra é isso, né? A mera transposição de um determinado conteúdo de um suporte, com as implicações que esse suporte tem, para um outro suporte, com as implicações que esse suporte tem, gera uma ressignificação. Portanto, uma diferença. A obra é isso. Um outro autor propôs a seguinte obra. Pegou uma edição, a edição original do romance On the Road, do Kerouac, e a cada dia ele transcrevia, redigitando, uma página do livro para um blog pessoal. Esse blog se chamava Entrando na Cabeça de Kerouac. A obra final é a mera transcrição integral do texto do livro para o blog. O mesmo Kenneth Goldsmith, nesse livro, ele dá declarações do tipo, ele fala como é o processo dele como professor, ele é professor também. E ele fala que o processo dele em sala de aula consiste em fazer com os alunos pequenas alterações na Wikipédia. Ele entra no verbete da Wikipédia com os alunos e altera um artigo definido A por um artigo definido O. Faz mínimas alterações. E, através de procedimentos desse tipo, ele assegura que nunca a sala de aula foi tão democrática e que essa experiência torna impossível para ele voltar a um método pedagógico tradicional.
O que está em jogo aí, portanto, nas palavras do Goldsmith, mais uma vez, desmontar os mitos gêmeos do autor todo-poderoso e do leitor passivo. Mais uma vez, essa mesma ideia que eu espero já ter demonstrado que ela não se sustenta. O que acontece? O que me interessa mostrar, e aqui vai a minha crítica, é que esse movimento da escrita recreativa, ele não se opõe a uma ideia pré-moderna de autor. Porque essa ideia pré-moderna de autor, da originalidade, da expressividade, da escrita criativa, ela já foi mais do que desmontada ao longo do século XX. Então isso seria, a essa altura, chutar cachorro morto. A escrita recreativa, ela acaba se opondo, sim, à ideia moderna de autoria. A ideia moderna de autoria, como eu já falei, aquela proposta por Barthes, nela, o autor é alguém que é capaz de produzir uma diferença forte na cultura. Essa ideia é mais, quanto a esse aspecto, melhor desenvolvida e com mais contundência pelo texto do Foucault, também muito conhecido, O que é um autor, que é um texto de apenas um ano depois do texto do Barthes. O texto do Foucault é, portanto, de 1969. Nesse texto, o Foucault diz o seguinte, vou ler também um pequeno trecho. Citando Foucault. Enfim, o nome de autor funciona para caracterizar um certo modo de ser do discurso. Esse discurso não é uma palavra cotidiana, indiferente, uma palavra que se vai, que flutua e passa, uma palavra imediatamente consumível. Trata-se antes de uma palavra que deve ser recebida de certo modo e que deve, em uma determinada cultura, receber certo estatuto. A função autor se caracteriza, portanto, pela ruptura que instaura em certo grupo de discursos. O autor moderno, segundo Barthes e Foucault, é aquele autor que tanto mais forte será, quanto maior for a diferença que a sua obra poderá instaurar dentro de um grupo de discursos em que ele ou ela se inserirá. Essa é a noção moderna de autor. A princípio, as formas de pós-produção podem ou não produzir obras de arte que se alinhem a essa concepção. Acabei de citar aqui 2 discos que são basicamente pós-produção, e são 2 grandes discos, do Marcelo D2 e o do Lucas Santana. No entanto, os exemplos que eu citei aqui me parecem que são exemplos que caracterizam obras fracas, de diferença mínima, e são muito mais fundamentados e legitimados pela ideia democrática, segundo a qual qualquer um poderia fazê-las, do que pela ideia forte de autoria, segundo a qual só um autor pode fazer o que não havia antes e que imediatamente é acessível a todos. Para terminar essa parte do argumento, o Goldsmith, a certa altura do livro, diz o seguinte, que o mundo está cheio de textos e que ele não desejaria acrescentar mais textos aos já existentes no mundo. A resposta dele, portanto, seria reproduzir textos já existentes, apenas mudando esses textos de contexto. Eu considero essa resposta, ao mesmo tempo, contraditória e redundante, porque a replicação, a multiplicação desses textos continua acrescentando textos no mundo, só que são textos muito parecidos com os que já existem. A essa estratégia eu oporia uma outra, que seria a tentativa de produzir textos radicalmente diferentes dos já existentes. Textos que, por sua diferença rigorosa e forte, são capazes de
calar a algaravia reinante. Né? São textos que produzem uma espécie de silêncio. Eu abro um pequeno parênteses aqui para falar que nesse momento aqui começa o ciclo do ano que vem proposto pelo Adalto. Mas não falo porque ele não vai querer adiantar. Estou me encaminhando para o final da conferência. Eu até agora procurei mostrar que há uma série de ideias e práticas, não apenas no campo da arte, que questionam a noção moderna de autoria, porque por associar essa ideia moderna de autoria a uma prática não democrática que seria caracterizada por uma diferença social entre autor e público, produção e consumo, atividade, passividade, etc. e tal. Né? Isso que eu procurei demonstrar até aqui. E no lugar disso, essas ideias e práticas novas se acreditam mais democráticas. Né? Agora eu vou passar a crítica propriamente dessa ideia democrática. O escritor Bernardo Carvalho publicou no ano passado um ensaio interessante, onde ele identificava algumas das contradições entre essa ideia de democracia e a sua relação com o mundo digital e a autoria, e a noção de autoria. O Bernardo Carvalho identifica primeiro o seguinte aspecto. Essa proposta de deshierarquização ela é do interesse das grandes empresas digitais que vivem da distribuição do acesso gratuito ao conteúdo universal, como o Google, o YouTube, o Facebook. Por quê? Né? Pelo seguinte, se não há diferença entre obras fortes e fracas, né, entre grandes autores e pequenos autores, se qualquer um pode ser autor e não há mais diferença entre autor e público, não há também, pelo mesmo lance, por que pagar pela diferença? Se tudo é igual, né, tudo deve ser gratuito, porque não há diferença, não há por que pagar pelo que é igual. Portanto, a morte do autor corresponderia à morte dos direitos de autor. Né? Uma contradição gritante desse processo é o fato de que os provedores universais de conteúdo, como Google, Facebook e YouTube, não querem tornar gratuita a sua própria patente. Né? Muito pelo contrário, são negócios bilionários e onde está em jogo, muitas vezes, uma disputa ferrenha pela autoria, que no campo científico é determinado pelas patentes. Né? Se alguém aqui der um Google na palavra Google, não vai achar informações sobre o próprio Google, ou vai achar informações muito limitadas sobre o próprio Google. Né? O Facebook, o inventor do Facebook, é talvez o autor mais insensado do mundo contemporâneo. Mark Zuckerberg já recebeu uma cinebiografia. Veja a contradição. Né? O Facebook quer compartilhar conteúdo gratuito, tem no seu inventor um autor que reforça a ideia de autoria, e autoria essa que foi objeto de disputa judicial milionária, contendo, inclusive, episódios a julgar pela biografia de mau caratismo explícito. Ele teria dado um golpe no amigo dele, né? Para ficar com a autoria do Facebook. Finalmente, quem acompanhou recentemente a briga entre a Apple e a Samsung pela patente do iPhone, que terminou com a condenação da Samsung, entendeu que o que estava em jogo ali era uma acusação de cópia do sistema Android
do que seria o original, que seria o iPhone. Então, vocês vejam a contradição, né? De um lado, as mesmas empresas que querem tornar o conhecimento gratuito e liberar direito autoral, a sua própria autoria não é em nenhum momento cogitada como passível de ser democratizada. Democracia nos direitos dos outros é refresco. Um parêntese oportuno, em nenhum momento aqui eu estou me posicionando em relação à questão dos direitos autorais. Tá? Se houver tempo, no final da palestra ou depois dela, eu posso falar um pouco sobre o que eu penso de direitos autorais hoje e a minha posição em relação a eles. O outro aspecto identificado pelo Bernardo Carvalho é o seguinte, para que esse projeto das megacorporações da internet se realize plenamente, não basta apenas esvaziar o autor, é preciso esvaziar também a obra. É por isso que vigora, principalmente nas redes sociais, uma inflação da intimidade. Porque a intimidade é precisamente aquilo que é a moeda de troca comum. A vida privada, a vida íntima, é aquilo que todo mundo igualmente tem e que nas redes sociais pode se tornar igualmente de interesse público. Né? Além disso, essas empresas, Google, Facebook, elas vivem de publicidade e interessa a elas que as pessoas exponham a sua intimidade para que isso possa ser mapeado e convertido depois em ferramenta para publicização de produtos destinados a um público-alvo. Né? Essas contradições que o Bernardo Carvalho aponta me parecem, sim, pertinentes, mas é preciso ir adiante e criticar não apenas as contradições no interior dessa ideia de democracia e a sua relação com essa crise da autoria, né? É preciso ir adiante e criticar a própria ideia de democracia que está subjacente a isso tudo e que esteve subjacente à minha fala durante toda essa conferência. Né? É preciso, então, se perguntar, e agora já estou realmente na reta final da minha exposição aqui, é preciso se perguntar se de fato não, mas se é realmente desejável que dentro da ideia de democracia os princípios de igualdade e de hierarquia sejam considerados incompatíveis. A minha resposta que eu gostaria de defender é não. Um sistema democrático, uma democracia, é feita de dois princípios, principalmente, né? Um princípio da igualdade e o princípio da diferença. O princípio da igualdade é aquele segundo o qual todos os cidadãos são iguais perante as leis, perante o Estado e, idealmente, devem ter acesso universal a bens sociais, bens de saúde, educação, bens culturais, etc., etc. Esse é o princípio da igualdade. O princípio da diferença é um princípio que se biparte. Existe a diferença não hierárquica e a diferença hierárquica. A diferença não hierárquica é a diferença entre cidadãos de cabelo louro e cidadãos de cabelo ruivo, e cidadãos de cabelo castanho e cidadãos de cabelo preto. Entre cidadãos de pele branca, de pele mulata, de pele preta. É a diferença entre cidadãos heterossexuais, homossexuais ou o que for sexuais. Essa é a diferença não hierárquica. Mas existe, ao mesmo tempo, a diferença hierárquica. A diferença hierárquica é justamente aquela entre autores fortes e autores fracos, entre grandes inventores e não inventores. Esse princípio da diferença hierárquica é um princípio importante para a vida democrática, porque é um princípio que faz uma sociedade, uma cultura avançar. Avançar, obviamente, não no sentido, a essa altura já insustentável, do progresso científico ou econômico, mas no sentido de
apresentar à humanidade aquilo de que ela mesma é capaz, desenhar novos possíveis, apresentar todo o campo da virtualidade humana, apresentar a uma sociedade, a uma cultura, aquilo que nela está recôndito, trazer à consciência toda a dimensão irrevelada da realidade. Ora, a experiência da realidade, ela se dá em dois níveis. Ela tem o nível manifesto, visível, concreto, e o nível invisível, que é o nível do sentido, né? A tarefa do artista, como dos grandes inventores, como de todos os cidadãos engajados nesse processo de diferenciação hierárquica, de superação de si e dos outros, é a tarefa de trazer à consciência toda essa possibilidade ainda não experimentada pelo homem. Essa, aliás, é uma definição possível e, no meu modo de ver, desejável, precisamente de autoria. A Hannah Arendt lembra que na Grécia, no berço da democracia, por mais problemática e desigual, portanto não democrática que fosse a democracia grega, a igualdade entre os poucos cidadãos que eram considerados iguais era uma igualdade que servia para que o cidadão pudesse se apresentar na polis, portanto no domínio público, onde ele exerceria um espírito agonístico, espírito de superação, de ultrapassagem, né? Portanto, é essa ideia de democracia que eu gostaria de defender aqui e que eu gostaria que, portanto, orientasse não apenas as práticas artísticas, como as práticas culturais de uma maneira geral. A minha conclusão aqui, é a seguinte: essas novas formas, essas novas ideias e as suas práticas correlatas de autoria, elas não deveriam abalar a ideia moderna de autor. A ideia moderna de autor, que eu apresentei aqui, em Barthes, em Foucault, em Mallarmé, em Rimbaud, no formalismo russo, em Jacobson, em Gide, em Fernando Pessoa, essa ideia me parece teoricamente mais pertinente e cultural, artística e politicamente mais desejável. Finalmente, o risco dessas práticas que procuram, que têm uma estratégia de esvaziamento da autoria para liberar as formas e nivelar os sujeitos, é que as formas liberadas, sendo mais fracas, não possam liberar os sujeitos. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Francisco, essa bela conferência. Eu lembro a vocês que amanhã nós vamos ter o Newton Binhoto, quer dizer, o tema dele é o medo do acaso. Quer dizer, é um grande conferencista, vocês conhecem. E na semana que vem, a última semana, e peço a vocês que respondam ao nossa avaliação. A gente tem ainda 10 minutos para questões, por favor. Alguém lá atrás. Boa noite. Durante a sua fala, é incrível, é a segunda vez que eu te escuto falar, e eu sempre fico impressionada com a capacidade professoral da sua fala. Assim. Mas eu fiquei, durante a escuta, uma questão ficou voltando, e eu queria te colocar essa questão, que é, quando você cita esse exemplo do sujeito do blog que redigita, né, o texto, e essa redigitação, o final desse processo
é para ele uma outra obra, para mim é inevitável, nesse exemplo, pensar na proposta estética do Pierre Menard. E no que isso se coloca do desejo do sujeito que lê de escrever exatamente o que já foi escrito, como um desejo legítimo, eu acho. Então, isso é uma primeira questão que eu gostaria que você comentasse. E a segunda é, quando você usa a palavra hierarquia, agora no final, eu queria entender um pouco melhor, em termos práticos, o que a gente pode compreender como essa hierarquia em termos... É porque eu fico sem entender muito bem, quando você fala de obras que são mais ou menos potentes, eu entendo, do meu modo, o que você está dizendo, como obras que respondem ou que perguntam mais. Mas de que forma prática essa hierarquização acontece se a gente tem ainda um grupo fechado que estabelece uma hierarquia de valor, de elite em relação às produções, e uma outra forma de hierarquização do real, que é o próprio mercado, que parece desconsiderar o texto em si e estabelecer a questão da venda desse texto. Mas como que essa questão poderia ser retomada no ponto do real, do consumo do livro, por exemplo? Ok. É isso. Obrigado pela pergunta. Você passou por muitas coisas, né? Vou ver se eu consigo responder alguns dos caminhos por que você passou. Em primeiro lugar, sobre a hierarquia, o processo de valoração numa cultura, ele não é tão fechado quanto eu acho que você fez parecer. Ele é um processo coletivo que envolve várias instâncias, né? Envolve instâncias midiáticas, envolve a história da recepção das obras, envolve diversos grupos que pertencem à instituição de uma certa linguagem, etc, etc. Então, o processo de valoração ele é múltiplo e coletivo. Agora, é verdade que ele reproduz certas condições ideológicas de domínio de classe, etc e tal, né? Então, algumas formas muito fortes que deveriam ser culturalmente reconhecidas, por pertencerem, por emergirem em grupos discursivamente, socialmente não favorecidos, elas tendem a ficar obscurecidas, né? Para mim, por exemplo, nesse momento, há uma forma verdadeiramente aristocrática de arte sendo produzida nas favelas, nas periferias do Rio de Janeiro, que é a dança do passinho do menor. Isso, para mim, é uma coisa assim de altíssima arte, altíssimo desenvolvimento de gramática corporal, de possibilidade do corpo. E isso tende a passar, né, menos percebido do que talvez se fosse uma produção em círculos socialmente dominantes da cidade. É muito importante para mim que não se suprima essa ideia de hierarquia. Hierarquia é considerado como... é preciso que uma cultura reconheça os seus pontos de maior avanço para que possa se espelhar neles. O equívoco, a meu ver, está justamente na possível associação entre aquilo que é mais forte e um gesto, uma consequência autoritária. Aquilo que é artisticamente, culturalmente mais forte é precisamente aquilo que oferece aos outros a possibilidade de se fortalecer. Um grande autor não é aquele
que massacra você com a sua autoridade e a sua superioridade. É aquele que oferece a você a possibilidade de se irmanar a ele na altura do que ele foi capaz de produzir. Então, o ressentimento existente hoje contra grandes artistas é algo que eu considero à beira do incompreensível, mas certamente inaceitável, né? O mesmo Proust, falando ainda sobre esse compositor fictício Vanteia, né? Na verdade, o Swann, o personagem dele, fala que esse Vanteia chama esse Vanteia de um irmão desconhecido e sublime. Um irmão porque foi através da obra do Vanteia que ele pôde conhecer dimensões de si absolutamente desconhecidas para ele e que transformaram, no sentido de uma ampliação e de uma ruptura, a sua própria vida. Eu, como o Swann, penso que nós devemos desejar que os artistas sejam nossos irmãos desconhecidos e sublimes, né? Para isso não é preciso, não é desejável que os artistas sejam iguais a nós. É preciso que eles sejam diferentes de nós, que eles sejam sublimes. Isso quanto à hierarquia. Quanto ao Pierre Menard, eu acho, embora a sua questão seja totalmente pertinente, eu acho que o Pierre Menard não tem rigorosamente nada a ver com o trabalho do blog que eu citei. A sua questão é totalmente pertinente, mas, não por acaso, eu fui reler o Pierre Menard para essa conferência. E eu achei uma das peças mais sofisticadas e estranhas e à beira do inapreensível, o Pierre Menard. O conto do Borges está ali em jogo uma relação entre leitura e escrita, entre autoria e cópia, que é de uma tal sofisticação conceitual que eu sequer saberia explorar aqui. Isso faz desse conto, Pierre Menard, uma obra forte, que, portanto, deve ser culturalmente valorizada, colocada em posição de distinção hierárquica, porque ela faz com que as pessoas se esforcem no sentido de ultrapassar aquilo que já conhecem sobre as noções que estão ali em jogo. Ok? Bom, por favor. Infelizmente é a última questão, porque nós não temos mais tempo, viu? Por favor. Boa noite. Com certeza amanhã essa coluna do teu jornal já está pronta e eu vou ler, com certeza. Mas, enfim, desculpa a minha pretensão, eu queria fazer uma sugestão para você, se você podia fazer uma analogia disso, essa grande, talvez, pirataria planetária, que é a questão do autor, se isso tem alguma implicação, fazer uma analogia com a questão da China, que parece que é a última cidadela autoritária no campo político planetário, tá certo? Com a questão da China? Alguma implicação? Não, eu acho que a China é um modelo de democracia econômica e ditadura política, né? Então é o oposto do que eu defendo como ideia de democracia. Mas isso aí uma hora vai se configurar com talvez a China é um grande time no papel que vai ser a primeira economia do mundo, talvez. Isso aí vai se configurar e vai derrubar ela e decide do papo. Não sei. Não sei. Bom, obrigado pela pergunta. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Francisco, e até a próxima, hein?